Pessoal, nessa aula nós vamos ver com mais detalhes sobre a leitura de strings em C. Vamos ver três funções específicas, que são a scanf, gets e fgets. Então, primeiro, precisamos entender o conceito de buffer. O buffer é uma região temporária da memória. Quando temos um programa que tem um scanf, que espera que digitemos alguma coisa, essas informações não vão direto para as variáveis que especificamos no scanf. Ao invés disso, elas vão para o buffer. Depois de confirmada a entrada dos dados, é que essas informações vão do buffer para a memória. Quando temos em um scanf um %s, como no caso aqui, a passagem dos dados do buffer para o vetor aqui vai ocorrer até o primeiro enter ou espaço, o que ocorrer primeiro. Nesse caso aqui que eu digitei alguma coisa, quando eu confirmar a leitura com o enter, o scanf vai pegar os dados até encontrar o espaço, ou o enter, mas como o espaço ocorreu primeiro, foi até o espaço. Todo o resto que não foi passado continua no buffer. No caso aqui, tanto o espaço como a palavra coisa. Vejamos o seguinte teste. Deixa eu tirar esse traço aqui e vamos colocar aqui um printf e vamos colocar entre colchetes um %c. Esse colchetes é só para facilitar a visualização. E vamos colocar o retorno da chamada à função getChar. A função getChar vai pegar o próximo caractere que tiver no buffer. Vamos salvar. Vamos compilar novamente aqui. Executar. Vou colocar novamente aqui alguma coisa. E o que é que saiu? Saiu a string, palavra, foi armazenada em palavra. E o caractere que foi retornado por getChar foi o espaço, que é justamente esse espaço aqui que ainda estava no buffer. Agora, se colocarmos o seguinte, só alguma e apertar Enter, aí o que aconteceu? Foi lido alguma e o getChar pegou o que? O /n, que é o Enter que eu dei após o digitar alguma. Há dois pontos importantes aqui. O primeiro é lembrar que se eu digitar uma string, apertar Enter, ou no caso ali um espaço, esse Enter ou esse espaço vai continuar no buffer e pode ser lido pelo próximo scanf. É algo que temos que ter cuidado. E o outro detalhe é o que chamamos de buffer overflow. Como que declaramos uma string, um vetor de caracteres sem posições, se eu digitar uma string, incluindo /0, que exceda esse tamanho, então vamos ter esse potencial erro de buffer overflow. Sob esse ponto de vista, o scanf é problemático, porque ele não verifica se o que está sendo passado do buffer para a variável cabe ali no vetor declarado. Vamos ver mais adiante o uso de uma outra função, que é o fget, que vai evitar esse tipo de problema. Bom, e se quisermos ler várias palavras para colocar na nossa string, não queremos apenas ler palavras, mas também frases. Nesse caso ainda podemos usar o scanf, mas de uma forma um pouco diferente. Bom, nós vamos substituir o %s por abrir colchetes, colocamos circunflexo e depois /n. Isso daqui significa que o scanf vai consumindo qualquer caractere desde que não seja o /n. Isso inclui também os espaços. Então vai ler letras, números
e também os espaços. Quando chegar o /n, a leitura vai ser interrompida. Então vamos ajeitar aqui o código antes de colocar. Substituir por frase. Vamos recompilar, executar novamente. Vamos botar agora alguma coisa. E está lá. Há outras formas também, como é o caso do uso da função gets. Então podemos usar gets e aí frase. Simplesmente dizer o vetor. Sem que aqui não há verificação também de buffer overflow. E podemos também usar o fgets. O fgets, no caso, nós especificamos o vetor de destino da leitura e depois passamos aqui o tamanho máximo de caracteres que vão ser lidos da entrada, incluindo o /0. Nesse caso também a leitura é realizada até o /n. O /n vai ficar no buffer somente no caso de não caber no vetor especificado. Vamos ver um exemplo aqui para ver melhor isso aqui. Então, se eu declarar aqui uma string com 5 caracteres, eu coloquei aqui para escrever essa string entre colchetes, pôr no /n, depois o próximo caractere do buffer também entre colchetes, para que a gente possa visualizar caso saia um espaço ou um /n. Então, eu vou executar aqui. Se colocarmos somente, por exemplo, CA, a string vai conter o /n. Veja que o fechado de colchetes aqui saiu abaixo, né? Significa então que tinha um /n depois do A. E aí ele está solicitando agora o getChar, porque não ficou ainda nada no buffer. Agora vamos colocar casa, mesma coisa. Se colocarmos agora casa, veja o que aconteceu agora. Ele leu casa, colocou o /0 no final, mas o /n continuou no buffer. Pessoal, vou mostrar para vocês agora alguns detalhes específicos do scanf. Então o scanf, como vimos até agora, é o que? Você colocar como primeiro argumento uma string com os especificadores de formato do que vai ser lido, né? Então, %d, se você espera que vai ler um inteiro, %s, uma string. Agora, se não colocarmos um especificador de formato, então, por exemplo, colocar aqui, ouviram. Nada disso é um especificador de formato. Então, o que acontece com esse scanf? Nesse caso, será realizado um matching, um casamento entre o que está se esperando na string e o que está sendo colocado no buffer. Então, para propósito de testes, vamos colocar aqui depois um printf com um getChar. Vai exibir. Vamos colocar mais 2 aqui. Ele vai exibir o que está no buffer. No caso, aí, os 3 próximos caracteres do buffer. Então, vou salvar aqui. Vamos compilar. E aqui na execução, eu vou digitar uma outra coisa. Vou colocar ouve xyz e apertar Enter. O que aconteceu aqui, né? A string do scanf que foi especificado foi ouviram. Sendo que o que estava no buffer era ouve xyz. Então foi feito um matching aí entre o O do ouviram e o O do ouve xyz. O U também foi casado, o V também. Mas aí depois veio um X e ele estava esperando um I. Nesse caso, o scanf
encerrou ali naquele ponto e o XYZ continuou no buffer. Por isso que quando veio um getShá, ele pegou o X, que era o que estava no buffer. Então o scanf vai se comportar dessa forma, ele está esperando ali um determinado padrão de entrada, seja porque eu coloquei os caracteres especificamente, ou porque tem um especificador de formato. Se não aparecer aquilo que ele está esperando, ele vai encerrar ali e vai deixar o que tiver no buffer. Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar um inteiro e colocar aqui 1% depois de ouvir. Depois vamos pedir aqui para escrever na tela esse inteiro. Então vamos compilar, executar. Vamos colocar primeiro o que ele espera. Então ouviram e aí logo em seguida um inteiro. Coloquei 78, apertar Enter. Olha o que aconteceu. Ele realmente leu 78 e depois temos o primeiro getShá. E aí ficou um /n depois que eu digitei o ouviram 78, eu apertei Enter, esse Enter continuou lá no buffer, e por isso que o primeiro getShá pegou o /n. Ficaram faltando, o buffer está vazio agora, então ele está esperando que eu digite alguma coisa para pegar o próximo caractere. Então, eu digitei A agora, apertei Enter, então ele pegou o A e o /n. Agora se digitarmos o seguinte, ouviram 3xyz. Então o que vai acontecer? Ele pegou o inteiro, 3, então conseguiu ler o número. E aí chegou um x, não pertence mais ao inteiro. Então ele interrompe ali o scanf e o x continua no buffer, que foi lido pelo próximo getShá. Como ainda tinha o YZ no buffer, ele leu o YZ também. Isso pode ser útil, por exemplo, se tivermos aqui um horário, horas, minutos, segundos, podendo fazer a leitura já esperando naquele formato específico, que ele vai digitar as horas, 2 pontos, os minutos, 2 pontos e os segundos.